Olá! Para a meditação de hoje, nós vamos lembrar a história de uma pessoa que sofreu grandemente. E a vida dele não foi fácil, até ele ter a oportunidade de falar com Deus. O nome dele é Jó, e você encontra em Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido o meu corpo, da minha pele em minha carne, verei a Deus. Eu vou ver por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A história de Jó é uma das histórias mais incríveis que nós podemos conhecer. Porque o que acontece? É meio surreal para nós vermos o relato do que aconteceu. Jesus, Deus, Espírito Santo estavam no seu trono celeste e outros povos de outros planetas vieram conversar com Deus. Sem dúvida nenhuma, Adão e Eva não foram convidados porque eles tinham sido banidos do céu. Mas Satanás foi lá, muito intrometido, foi lá conversar com Deus no meio de todas as pessoas. Então Jesus fala para Satanás: aonde você veio? De rodar na terra, de caminhar sobre a terra. E Jesus olha para Jó e fala assim: você viu o meu servo Jó? Vi, eu conheço Jó. Então, você viu que pessoa fantástica é Jó? Também, ele é rico, ele tem saúde, ele tem filho, ele tem de tudo, nada. Lógico, até eu poderia ser servo de Deus com tudo acontecendo de bom na minha vida. Jesus falou: ah é? Então você não conhece Jó. Jó é muito mais do que isso. Então Jó é atingido por Satanás, perde casa, filho e tudo, mas ficam lá 3 pessoas, 3 amigos de uma esposa para atentar a vida do coitado do Jó. E daí todas as coisas acontecem e eles falam: mas qual foi o seu pecado? Naquele tempo eles achavam que sempre que alguma coisa ruim acontece na sua vida é porque você tem um pecado escondido, um pecado assim. Eles não acham que você tem um inimigo maior do que você e que ele quer te tomar. E esse inimigo que é maior que você, mas ele não é maior que o Deus que você serve. Então nós conhecemos a história de Jó. E Jó, ele começa a falar com Deus, Jó tenta entender qual é o problema, Jó entende que ele não merece nada, que tudo que Deus deu, Deus pode tomar porque é de Deus, e ele era totalmente humilde a Deus. E Deus fala: Jó, você se acha tão importante, mas você já parou para pensar onde você estava quando eu estava construindo a Terra, planetas e tudo? Ou seja, Jó fala: Senhor, eu sei, o Senhor é tudo isso, eu só não entendo o que eu fiz. E lógico que depois de tentar todas as artimanhas maldosas, malignas do inimigo, ele desiste. E Jesus falou: pois é, o seu tempo de provação acabou, porque você já tentou e ele não caiu. Então Jó, ele é restituído em 7 vezes mais tudo que ele tinha. E qual é a lição que nós temos disso hoje para a nossa vida? Muitos de nós estamos vivendo problemas. E Jó não enfrentou apenas problemas financeiros. Ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu com o vento, com isso, com o outro que soprou e tal. Ele perdeu todos os filhos dele. Alguns de nós estamos perdendo nessa luta contra a Covid. E nós estamos também perdendo nossos familiares. E nós não entendemos. Mas eu quero falar para você que não é uma praga, não é uma ofensa, não é um pecado que essa pessoa cometeu. Para Deus, todas as pessoas têm um tempo. E nós não sabemos quando é o nosso tempo. Por isso Jesus fala: tem tempo de amar, tem tempo de odiar, tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Neste período que você vive na Terra, o mais importante é o que é que você fez com a sua vida. Porque a gente não sabe como nós vamos. Nós não sabemos se nós vamos morrer por uma doença, por um acidente, por um câncer, se nós vamos perder a nossa vida numa bala perdida, se nós vamos escorregar. A gente não sabe como nós vamos, mas o que nós temos hoje para oferecer? A nossa vida. Nós temos que viver enquanto há vida. Muitas vezes a gente se preocupa como uma pessoa morreu, principalmente se a pessoa for famosa. Ah,
morreu de overdose, morreu disso, morreu daquilo, morreu porque fez isso, morreu. É como se tudo que a pessoa fez na vida dela não tivesse importância porque a forma como ela morreu. Mas eu falo para vocês que a verdadeira vitória está na vida e não na morte. Paulo, ele andou, subiu, desceu, pregou, escreveu carta, foi preso. E como ele morreu? Ele morreu sendo decapitado. O governo foi, matou ele, pronto. Então a gente vai discutir a morte de Paulo ou a vida de Paulo. A gente fala muito como Jesus morreu, mas foi muito mais importante como ele viveu, como ele salvou, como ele fez milagres, como ele se importou com os pobres, as lições, o julgamento dele de amor. Isso é o que importa. Ele morreu, ressuscitou e hoje ele luta por nós. Nessas batalhas que nós temos, nós não podemos focar no nosso fim, mas nós devemos focar na nossa vida. Todos nós vamos envelhecer. E eu sinto hoje com os meus pais a dificuldade que é você chegar numa idade avançada. Você passa a ter doenças, você perde a visão, você tem tantas dificuldades em continuar. E eu, como filha, fico pensando o que eu posso fazer. Mas o que é mais importante é como eles viveram. E agora é um momento de dar conforto e dar o melhor suporte possível. Mas é isso que eu falo, isso que a Bíblia fala. E um dia, Jó falou isso, que é a mensagem de hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Jó sabia que ele ia morrer, então ele falou: mas um dia o Senhor vai se levantar pela terra. E eu vou ser transformado. E quando eu for transformado, ressuscitado, na volta de Jesus, eu vou ver com esses olhos, e não é outro, e não é fantasma, não é nada. Eu, Jó, vou me levantar e eu vou ver o meu Deus vindo nas nuvens. E eu vou falar: este é o Senhor a quem eu aguardava. E ele diz: e eu vou vê-lo por mim. E agora, só de imaginar isso, eu já estou com saudade. Meu coração já até está fraco, de tanta alegria. Quer saber? Muitas mortes estão hoje ao nosso redor. É uma tristeza tremenda. Isso, saber que não é mais aquela pessoa na China, é o seu vizinho, é o seu primo, é o pai, é o avô, é o irmão, é a mãe, um casal, pessoas do seu trabalho. Você está cercado do mal. Mas lembre-se, muito mais importante de como nós chegamos ao nosso fim é como nós vivemos a nossa vida, como nós adoramos o Senhor, como nós dedicamos o serviço ao próximo, como nós damos testemunha do amor de Deus, como nós ajudamos a nossa família. Para o dia de hoje, foque que você tem um Redentor, que ele vive e ele vai estar do seu lado. E agora é o seu momento de viver a sua vida dedicado a Deus. Não perca tempo. Não imagine como você vai morrer, mas imagina como você vai viver e na sua vida, como você vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Confie em Deus, porque o seu Redentor vive e ele vai um dia te habilitar para ver a volta de Jesus. Mas agora, viva, dê testemunho, trabalhe, seja um servo de Deus ativo. Porque as pessoas ao seu redor precisam de apoio, precisam de palavras de segurança, precisam da sua ajuda física. Ajude, faça desse dia um dia especial, porque importa como você vive.